Tudo bem, galera? Estamos aí com mais uma aula de física. Estamos trabalhando já, depois que começamos com o movimento uniforme, né? Explicamos o que era movimento, em seguida veio o movimento uniformemente variado, e agora a gente está entrando, na verdade, o que causa essa variação da velocidade, né? Se você mudar o movimento, aumentando ou diminuindo a velocidade, a medida disso é a aceleração. Mas o que causa essa aceleração, essa variação, nós sabemos que é a força, né? Então nós entramos na parte da dinâmica. Vamos lá para a nossa aula de hoje, então? Hoje nós estamos falando aí do movimento circular uniforme, terminando aí, né, um pouquinho, a frequência do movimento circular, a velocidade angular e a relação entre a velocidade linear v e a velocidade angular, porque se o movimento é circular uniforme, alguma coisa não varia. Como ele é circular, ele muda a direção, então não tem como fazer um círculo. Mas a parte que não varia, então, é a velocidade linear, tá? Então nós sabemos que existe uma outra velocidade angular e vamos trabalhar com ela, tá? Ó, é possível manter o movimento uniforme enquanto se faz uma curva? Já que o movimento uniforme, a gente falou que é alguma coisa que não varia, mas antes era movimento retilíneo uniforme, era uma reta. A velocidade não mudava de direção, né? E nem mudava de valor numérico. Agora, quando você faz uma curva, na verdade, o que acontece? A velocidade tem que estar mudando, porque ela é tangente a um ponto, como nós vamos ver agora. Ó, o movimento de um catavento, né? Então tem um catavento, ele vai ficar girando ali. A roda de uma bicicleta, quando você estiver movimentando, ela gira sobre um eixo, o catavento também. As polias do motor, então a polia está aqui, a polia de borracha aqui, né? Está girando em torno de um ponto, ó. Não é bem circular, mas está girando em torno de um ponto fixo. Então, esse tipo de movimento que existe no nosso dia a dia, e nós verificamos que esses objetos, esses corpos, eles descrevem um movimento circular. Eles giram em torno de um círculo, né? Então, movimento circular. Pode ser uniforme ou não. A questão é que quando o movimento não é uniforme, nós já falamos, ou uniformemente variado, nós temos dificuldade em calcular, com as equações que aprendemos no ensino médio, que é equação linear e equação, no caso, de segundo grau, né? Exemplos. Vamos ver os exemplos, então? Olha bem, tá aí. Vocês viram aí, né? Porque o exemplo saiu depois. Mas os exemplos são justamente esses aqui, ó. O movimento de catavento, é porque o exemplo ficou para o final, né? Esses são os exemplos. A roda da bicicleta e as polias do motor, tá bom? Com isso, podemos dizer que o movimento circular, por exemplo, a roda da bicicleta gira em torno do eixo ali, faz um círculo, pneu. Um ponto do pneu fica girando em torno do eixo, né? É um dos estudos mais importantes, pois a grande maioria das máquinas que nós usamos, eles baseiam nesse tipo de movimento, né? Na indústria, vamos ver o motor ali, né? A bicicleta é uma máquina, os carros têm rodas, todos os objetos que querem se movimentar utilizam uma roda e essa roda tem um movimento circular. Tem que estudar esse movimento para saber como é que esse pneu de um carro, de uma bicicleta se comporta girando em torno de um ponto, né? Uma esfera que gira presa à extremidade de um barbante está em movimento circular. Então, você pegar uma esfera, uma pedra, qualquer coisinha, lembrando que não é só você esfera, não. Qualquer coisa que esteja amarrada aqui, um barbante, a sua mão está segurando e você movimenta, né, pessoal? Olha bem, este movimento aqui que você faz aqui, ó, com a mão não muito baixa para pegar na sua cabeça, né? Aí um barbante, você faz isso, ele fica girando. A pedra, a esfera que tiver amarrado na ponta desse barbante, ele vai ficar girando no movimento circular, ok? Então, vamos dar uma olhadinha lá. É isso que nós estamos falando. A extremidade de um barbante, né? Então, está em movimento circular. Aqui, nesse caso, o movimento está nesse sentido aqui, né? Está girando para cá. A velocidade é sempre tangente a qualquer ponto, em qualquer lugar que você quiser deste movimento, já que o vermelho
a trajetória desse objeto, nessa linha vermelha. Em cada ponto dessa linha existe uma velocidade e a velocidade é sempre tangente ao ponto. É importante entender, tangente é que tangencia, né? Então, a velocidade está dentro, nessa reta tangente, tá? Na reta tangente você tem aí a velocidade fazendo parte dela, né? Ok? O professor ali está meio torto a mão, né? Ok? Então, não se preocupe que você tem que entender só que a velocidade em cada ponto é sempre tangente ao ponto que você quer. Ah, onde eu quero? Quero em tal lugar. Então, vai ser tangente. Ah, eu quero nesse ponto aqui. Então, aqui, né, você vai ter a velocidade. Se estivesse girando para cá, a velocidade teria a mesma direção em cada ponto, mas sentido oposto, né? Depende do movimento. Sentido. Aqui, pessoal, é interessante você entender que nós utilizamos aqui, como é que eu falo do sentido aqui? Está girando essa pedra nesse sentido. Aí aqui a velocidade está para baixo, vertical para baixo, horizontal para a esquerda, vertical para cima, horizontal para a direita. Eu não posso, mas existe um sentido de movimento. Aqui é só você olhar o relógio antigo, que tinha ponteiro, né? Porque hoje os digitais não têm. Então, o relógio gira, os ponteiros, eles giram nesse sentido. Isso aqui é chamado de sentido horário. Sentido dos ponteiros de relógio, dos relógios antigos. Então, nós chamamos de sentido horário, tá? Porque o relógio ele gira os ponteiros nesse sentido, a gente chama de sentido horário. Se você tivesse no sentido oposto, o sentido chama-se anti-horário. Simples. Horário e anti-horário, tá? Então, quando é movimento circular, ele não fala para cima, para a direita e para a esquerda. Ele fala sentido horário. A velocidade nesse ponto você pode caracterizar como horizontal para a direita. Nesse ponto, como vertical para cima, não tem problema. Mas o sentido do movimento, a gente faz o sentido horário. Se fosse o contrário, anti-horário, tá bom? Então, se liga aí que agora nós falamos de sentido horário e sentido anti-horário para dizer do movimento circular. MCU, M de movimento, C de circular e U de uniforme. Como o movimento circular uniforme acontece, só quando sua trajetória é uma circunferência e o módulo, o valor numérico da velocidade não muda, ele permanece constante com o passar do tempo. Então, só vai ser um movimento circular uniforme se o movimento for um círculo e o valor da velocidade não mudar, o seu módulo. Então, a velocidade V1 é igual à velocidade V2, igual à velocidade V3 e diferente de zero. Porque, pessoal, se a velocidade for zero, aquela pedra estivesse parada, exemplo, você amarrou a pedra no barbante e vai começar o movimento. Você vai fazer um movimento desse sentido aqui, ó. Certo? No início, a velocidade da pedra é zero. Está parado. Se você continuar com ela zero, não tem movimento. Quando você começa a girar, ela adquire uma velocidade. Se a sua mão manter um movimento constante, vai ter uma velocidade constante. Se você ficar mudando, pode aumentar ou diminuir. Aí não é constante. Quando vai ser constante? Quando o movimento for circular e a velocidade em cada ponto não muda com o passar do tempo. Tem o mesmo tempo para dar uma volta, nesse caso. E não pode ser zero, que senão o movimento nem começou. Ou ele parou. Parou, acabou, né? Então, diferente de zero e constante, todas as velocidades iguais. Continuando lá, então. Uma cadeira de roda gigante, né, que tem nos parques, realiza um movimento circular. Olha aí, ó. E aqui, agora, essas cadeiras, elas estão presas aqui, mas elas giram num eixo. Porque conforme você vai movimentando, ela fica sempre vertical para baixo, devido à ação da gravidade. Se fosse fixa, né? Essa aqui, por exemplo, chegasse aqui, ela estaria, você ia cair, tá de cabeça para baixo, né?
Porque aí, então ela pica porque com a ação da gravidade, ela é solta aqui, solta no sentido de ela movimenta num eixo, de tal maneira que sempre a vertical ela mantém, você fica sempre na mesma posição em relação ao solo, sempre vertical, né? E aí você fica confortável. Então quem gira é a roda, você muda dessa posição para essa, mas permanecendo assim, vertical para baixo, né? A sua cadeira, mas a roda gigante toda faz um movimento, que é um movimento circular. E uniforme, no início não é uniforme, porque a roda gigante está parada, ela tem que adquirir uma velocidade, eles vão aumentando aos poucos, até que chega no ponto de velocidade máxima de segurança para aquele brinquedo, eles param de aumentar a velocidade e ela fica girando com velocidade constante. Quando acaba o tempo que você fica lá, porque você paga por cada tempo, aí vai diminuindo a velocidade até parar de novo. Aí, quando você começa o brinquedo, que é o movimento circular, você inicia o movimento, naquele momento que você inicia, não é um movimento circular, no caso, uniforme. A velocidade também está aumentando de valor, né? Mas depois que fica o tempo todo, o movimento circular uniforme. E depois que ela vai parar, ela tem que diminuir a velocidade, desacelerar, né? Então, muda a velocidade de novo, não é mais um movimento circular uniforme. Só podemos estudar no momento depois que atingiu a velocidade máxima para aquele momento, até o momento de parar. For parar o objeto, aí inicia um processo que a velocidade diminui, tá bom? Então vamos lá. Ali a roda do carro, né? O ventilador, são aparelhos, uma roda de carro é um aparelho, né, que está ligado ao carro, para dar movimento para ele, tem que estar fixo ali no eixo, e esse eixo tem que girar lá. O ventilador também, todos eles têm sua função, o carro te levar de um lugar para outro, e o ventilador para refrescar o ambiente, fazer com que o vento gire ali, e passando por você na velocidade maior, te dá uma sensação de frescor, diminui a ideia do calor daquele momento, né, da temperatura no segundo ano, tá bom? Antes de estudar o movimento circular uniforme, a gente chama de MCU, é bom relembrar o movimento realizado por um móvel numa trajetória retilínea, porque algumas coisas têm a ver, estão relacionados. A velocidade de um móvel constante e linear é representada pela equação a seguir. Qual a equação? Velocidade média, né, porque ela é constante, não muda, variação do tempo em função da variação da distância em função da variação do tempo. A distância percorrida pelo tempo gasto para percorrer aquela distância, certo? Bom, mas o que é a distância percorrida do movimento circular uniforme? Ó, a trajetória é circular. A distância percorrida é o comprimento da circunferência de uma volta, né? Então, olha, a distância percorrida é 2πr. 2πr é o valor da distância na circunferência. E o tempo, como ele é constante, a gente chama de período. Período é o tempo para dar uma volta. Então, se eu levei 3 segundos para dar uma volta, vou levar 6 segundos para dar 2, 9 segundos para dar 3. Quer dizer, o período para o movimento constante, ele também é constante. E é chamado de período o tempo de uma volta. Todas as voltas são iguais, os tempos de cada volta são iguais, né? Então, a distância aí percorrida é uma volta, 2πr. E o tempo gasto a gente chama de período, tá? Período é o tempo para dar uma volta. 10 voltas, 10 vezes o valor de uma volta. Então, agora talvez você não vê mais essa equação no momento circular, mas vai ver essa. Tem diferença? Tem as diferenças relacionadas ao tipo de trajetória, mais distância percorrida e tempo gasto. Então, como a circunferência depende do raio, tem um valor de 2π, né? Multiplicado por esse raio, é o valor de uma volta. A distância percorrida para se dar uma volta. E o período tem. Então, usa algumas palavras, é bom já ir aprendendo a diferença de uma palavra para outra. É importante você saber a diferença entre essas palavras, porque você vai fazer o exercício, está escrito lá, ele tem um raio
de tantos. Opa, mas raio? Sim, raio, porque a circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Ah, teve um período. Ah, período é o tempo para dar uma volta. Se eu dei 6 voltas, eu sei que o tempo é 6 vezes o valor de 1. Então, essas coisas são importantes, viu, pessoal? Muito importante você tomar esse cuidado, tá? A frequência do movimento circular. Nós temos frequência e período. Com que frequência você movimenta? Quando eu estava dando um exemplo para vocês aqui da pedra, olha bem, dá uma olhadinha aqui então. Olha bem, se eu faço esse movimento aqui, eu tenho uma frequência, um período. Se eu começar a movimentar mais rápido, 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 quer dizer, a minha frequência aumentou, eu faço mais voltas num certo tempo, né? Então, faço muito mais voltas em um determinado tempo. Se antes, com 1 minuto, eu fazia 10 voltas, agora eu posso fazer 40 voltas. Então, frequência está relacionada com o tempo para dar uma volta. Quantas voltas? Num certo tempo. E o período também, a relação para o tempo para dar uma volta. Vamos lá, então. A própria palavra frequência, né? Frequente, uma frequência maior, uma frequência menor, certo? Então, isso aqui é frequência para nós. Um movimento é chamado periódico, se ele é constante. Ele repete de modo idêntico, intervalo de tempos iguais, ele é periódico. Senão, ele não é periódico. O período muda de volta para volta. Sendo periódico, nós estamos trabalhando um movimento circular uniforme, tá? Portanto, olha bem, o movimento circular uniforme é um movimento periódico, pois a cada volta completa, o móvel está sempre com as mesmas características. Por um certo tempo, quando repete o tempo, está na mesma posição, está na mesma velocidade e assim por diante. Por exemplo, a cadeira lá, né, que nós temos da roda gigante, vamos supor que leva 1 minuto para dar uma volta, né? Então, se você saiu da parte de baixo, a cada 30 segundos você está lá no alto. Aí mais 1 minuto você está no alto de novo, mais 1 minuto está no alto de novo, mais 1 minuto está no alto de novo. Então, na verdade, é periódico, repete a sua posição naquele tempo, aquela condição de tempo, né? E a sua velocidade, ela não muda. Então, vamos falar sobre isso. Os satélites de comunicação são colocados em órbita de modo a fazer uma rotação em volta da Terra, tá? Então, olha bem, lembre-se que nós temos alguns tipos de satélite diferentes. O satélite de comunicação, ele é colocado num ponto. Por exemplo, se eu olhasse para um satélite de comunicação acima de Porto Velho, né, com uma luneta e tal, um telescópio aí, eu estou olhando para o satélite. Qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, daqui a 10 dias, 5 dias, daqui a 10 horas, ele vai estar lá no mesmo lugar. Por quê? A Terra gira, nós sabemos que ela dá uma volta, leva 24 horas para dar uma volta em torno de si mesma, né? Então, o período da Terra pode chamar de 24 horas. E o satélite também tem que dar a volta no mesmo tempo. Por quê? Tem que estar no mesmo lugar. Senão você perde a conexão. Por isso, satélite de comunicação são vários satélites ao redor do planeta, um comunica com o outro. Existem os satélites, chamados satélites espiões, eles não seguem esse sistema. Além de eles ficam movimentando em torno da Terra, tem uma trajetória estabelecida, porque vários países podem colocar, e você tem que dizer qual é a sua trajetória, justamente para que o outro satélite não se choque, né? Quando você lança um satélite, tem que ter uma comunicação entre os países, porque vários países lançam esses satélites espiões, principalmente Estados Unidos, Rússia e China, né? São os que tem, a Europa em si acaba mandando. Então, esses satélites, na verdade, são satélites que ficam se movimentando em relação ao planeta Terra. Não são fixos como os de comunicação, tá bom? Então, não é um movimento circular uniforme. Vamos lá, então. Um ventilador de teto realiza um movimento periódico, né? O do chão também, só colocado aí para dar um exemplo, tá? O do chão também é um movimento periódico. Não é porque o do teto é que o outro não é, ok? Então tá aí, ó, o ventilador de teto. O tempo que o satélite de comunicação ou o ventilador de teto gasta para dar uma volta completa
é denominado de período. O tempo para dar uma volta. Uma volta é completa, né, pessoal? Se deu uma volta, tem que ser completa. Não tem como dar uma volta e não ter saído do ponto e chegar no mesmo ponto. Então, esse tempo de uma volta é período. Volta completa está mais para pleonasmo aí, né? E para representar esse período de uma volta, nós vamos usar essa letra T maiúscula, tá? Então, o T grande aí representa período. Dado em segundos a medida, tá? No sistema internacional. Pode escrever minuto, hora, até 24 horas, é o período de rotação. Mas no sistema internacional é segundo. Na física, o número de voltas que o disco realiza por unidade de tempo, por exemplo, quantas voltas dá em um segundo, é chamado de frequência. Então, frequência é quantas voltas eu posso dar em segundo. Um movimento muito rápido, uma polia, dá várias voltas em um segundo, né? E tem outros que levam 5, 6 voltas em um segundo. Então, nós usamos esse F itálico. F de frequência minúsculo e itálico. Essas são as letrinhas. Mas se você colocar outra letra, ninguém vai brigar com você, nem na prova, nem no lugar nenhum vai te dar 0 por causa disso na questão. Mas vamos usar as letras, porque quando você usa essa letra de maneira correta, quando você vê essa letra em algum lugar, num exercício, você vai entender que isso aí é frequência. Porque no exercício, às vezes, é F tal. Aí, o outro F maiúsculo. Aí você já tem força, né? Então, o que é a frequência? É a quantidade de volta que você efetua, o corpo efetua, pelo tempo que você gasta para efetuá-las. Então, em cada um segundo, pega o número de volta e divide pelo tempo, né? E aí você tem a quantidade por segundo. A unidade de frequência do sistema internacional é o inverso do segundo, é 1 sobre S. Às vezes, vocês vão ver S a menos 1, que é a mesma coisa de 1 sobre S, né? Ele passa para cima, 1 vezes S a menos 1, que aqui é 1, troca o sinal. Mas S a menos 1 é a medida, então nós estamos medindo o sistema internacional de medida. Só que utilizou o HZ em homenagem a Hertz. Então, HZ, o H grande e o Z minúsculo. H maiúsculo, Z minúsculo. HZ representa Hertz. Então não falo assim, são 5 segundos a menos 1, eu falo 5 Hertz. Toda vez que eu falar de Hertz, presta bem atenção, pessoal, se eu falei de Hertz, eu estou falando de segundo. Professor, mas aí lá o cara fala que no exercício que nós tivemos, por exemplo, é 5, né, minuto a menos 1. Pode? Pode. Pode ser 25 horas a menos 1? Pode. Mede frequência? Mede. Só que não pode dizer, olha bem, pessoal, você não pode dizer que 25 minutos a menos 1, né? 25 sobre minuto. É Hertz. 25 sobre segundo são 25 Hertz. Mas 25 sobre minuto é 25 sobre minuto, é frequência. É frequência, mas não é Hertz. Tá bom? Então é quantas voltas por minuto. Só que não pode escrever Hertz, só isso. Hertz é quando estiver relacionado a segundo. Se você ler o Hertz, já sabe que a resposta é segundo. O período vai ser segundos. Se você quer em minutos, vai ter que transformar, tá? Então vamos lá. Não confunda. Pode usar minuto, horas, mas quando tiver Hertz é segundo. Definimos a frequência como sendo o inverso do período. Então, um é inverso do outro. Se a frequência é inversa do período, o período é inverso da frequência, né? Então, olha bem, período e frequência são dados por... período é igual a 1 sobre F. Então, ele é o inverso da frequência. Período é igual ao inverso da frequência, 1 sobre F. Mas a frequência também é o inverso do período. Se um é o inverso do outro, a mesma fala serve, né? Então, frequência é 1 sobre T. Qualquer um dos dois que você tiver, você encontra o outro, tá? Lembrando que eles são inversos um do outro. Quando o movimento circular possui período e frequência constante, se a frequência repete a mesma quantidade de volta por segundo, ou então tem tantos segundos, né, cada volta, nós temos um movimento circular uniforme, o MCU, tá bom?
Bom, vocês vão fazer o experimento do dia. O experimento do dia é experiência sobre o MCU, Momento Circular Uniforme. Essa caneta Bic aí, transparente, se você tirar a parte que escreve, né, o canudinho e a ponta dentro dela e a tampa de cima, ela fica oca, né? Fica aí um canudinho oco. Você pega um barbante, passa por dentro, na ponta do barbante pode amarrar sua borracha, porque está aí, certo? E o que você pode fazer? Você pode segurar aqui o barbante com a caneta, né? E girar. Essa é uma das coisas que você pode fazer. É o movimento, tá? E conforme você gira, você pode, por exemplo, estar girando e amarrar uma outra borracha aí embaixo. E conforme está girando, você pode soltar aqui devagarinho, que essa borracha não vai puxar. Ou se fizer bem com carinho, direitinho, você vai ver que soltou. Quando ela estiver girando, a borracha dentro da caneta amarrada aqui no barbante vai permanecer aqui, segurando. Conforme você for diminuindo o movimento, você vai ver que essa borracha aqui vai puxando, vai descendo. Se você aumentar o movimento, você vai ver que vai subindo. Então, existe uma força relacionada contra a força-peso. Que a gente pode, quando coloca essa borracha, no início você movimenta, aí depois você solta a borracha devagarinho. Você faz com a mão, né? Ou dois alunos, um segurando e o outro no alto, e aí você solta. As borrachas iguais é melhor, tá? E o barbante passando por dentro, você vai ver que é daqui. Se você diminui a velocidade, vai movimentando a mão mais devagar, você vai ver que isso aqui vai puxando, vai descendo. Quando você aumenta, muito rápido, vai aumentando, aumentando, vai subindo. Então, essa é a experiência do dia de hoje, ok? Então, vamos lá para a nossa aula, então, né? Vamos falar da velocidade angular. A velocidade escalar, que é a velocidade que nós falamos, estamos estudando no movimento retilíneo uniforme, tem no movimento curvilíneo também, no movimento circular. É a velocidade tangente ao ponto. Mas e a velocidade angular, que depende do ângulo? Olha aí. É importante nós observarmos o seguinte. Quando a velocidade do móvel ocorre de forma curva, é necessário analisar, além dessa velocidade linear, um outro tipo de velocidade. Essa velocidade nós chamamos de velocidade angular, tá? Ela descreve a rapidez com que uma partícula percorre determinado ângulo central. Olha, se está movimentando, girando, forma um ângulo dentro, né? Então, o ângulo central da circunferência. Lembra do desenho da mão no barbante? O que fica perto da mão ali vai formando um ângulo que vai abrindo. O barbante vai girando, né? Você tem um movimento. Está aqui o objeto. Quando ela estiver aqui, olha, este barbante formou um ângulo. Quando estiver aqui, olha aqui, já formou esse outro ângulo. Quando ela estiver aqui, já formou um outro ângulo, né? Você vê que o ângulo vai aumentando. Quando chegar no mesmo ponto, ela fez 360 graus, fez uma volta, né? Completou em uma volta. Então, essa velocidade depende desse ângulo de abertura do barbante em relação ao ponto central, ou qualquer outro objeto que você tiver aí, né, além do barbante, tá? Olha aí, ângulo, isso aqui é o ômega, né? A letra grega chamada ômega. Essa letra ômega, o V é velocidade linear, velocidade escalar. O ômega é velocidade angular. E a variação do ângulo θ pelo intervalo de tempo. Quanto tempo eu tenho, tá? Então, uma volta completa, o ângulo 360 graus. E o tempo é o próprio período, né? Então, olha bem, nós temos ômega, velocidade angular, variação de θ é o ângulo descrito, né? E ΔT é o intervalo de tempo, tá? Então, na verdade, cada um deles, né? Agora nós temos velocidade angular, além da velocidade linear, são duas coisas que a gente calcula de maneira separada, tá bom? Uma velocidade angular média, você faz uma média delas. Lembra da esfera percorrendo uma trajetória? Olha aqui, ó. Tá aí. Então, saí de um ponto, né? V1 e V2, ó. Saí aqui do ponto central, a esfera está aqui. Agora já está aqui, percorreu este ângulo, certo?
A é a posição do móvel no instante T1, né? No instante qualquer aí, e B no instante T2, ok? Então, vai percorrer uma certa distância, ângulo, aqui a distância percorrida é aqui, e aqui tem uma abertura. Essa abertura, junto com o raio aqui, te dá esse valor da distância percorrida. Olha aqui. No sistema internacional, a velocidade angular é dada por radiano por segundo. Já ouviram falar, talvez, essa palavra, né? Radiano, essa medida em matemática de ângulo. Não é grau aqui, tá, pessoal? É o radiano. A velocidade angular do movimento, porque o radiano é π, né? Π sobre 2, π sobre 4, 2π. O que é 2π? É 60 graus. Só não confunda graus com radiano, tá? 1π, π radiano é igual a 180 graus. 2π radiano é igual a 360 graus. Tem π sobre 5, né? 3π sobre 8 radiano. Para transformar em graus, você tem que fazer usar o π como o valor que nós temos de 180 graus, tá bom? Não confunda aquele π de 3,14, né? Que é da circunferência, que é 2πr, com esse π de ângulo. O π aí é 180 graus, tá bom? Radiano transformando em ângulo, em graus. Radiano é ângulo e graus também. A velocidade é graus, ângulo, por segundo, por tempo. Então vamos lá. Ok? Não confunda, hein? Um exemplo aqui. Um móvel, ele realiza um movimento circular com velocidade angular, ômega, de média, né, de 10 radianos por segundo. Igual a velocidade média que tinha lá, nós tínhamos antes, aqui é a velocidade angular média. Calcule o ângulo descrito em 5 segundos. Deu a velocidade e deu o ângulo. Portanto, está faltando o quê? E deu o tempo, desculpa. Está faltando o ângulo, tá? Ó, eu quero saber o ângulo, quero saber o delta teta. Ômega é 10, né, porque está aqui, ó, 10 radianos por segundo. O ΔT, que é 5 segundos, ele passa para o outro lado. Ele está dividindo e passa multiplicando. Você separa um do outro, né? Então, olha aí, 50 radianos. Então, qual foi o ângulo? 50 radianos, certo? Não é 50 graus, tá bom? Então, foram 50 radianos de ângulo. Acho que já entenderam aí que a equação é a mesma. V igual a ΔS sobre ΔT. Aí, se fosse a circunferência, tinha dado V 10 metros por segundo em 5 segundos, teríamos o quê? 50 metros na circunferência, né? Fazendo uma analogia. Uma coisa, aqui está medindo o ângulo. Vamos ver a relação entre V e ômega, entre a velocidade linear e a velocidade angular. Será que é possível? É. No movimento circular uniforme, nós temos o quê? V é 2πr sobre t, certo? Período. Ou V 2π sobre t vezes r. Nós podemos separar, né? Eu quero separar aqui, ó. Pronto, eu posso fazer a multiplicação, tiro o r para lá, ele continua lá em cima multiplicando esse conjunto aqui. Lembrando que 2π sobre t, olha lá, 2π em radiano e t o período. 2π é uma volta completa em radiano e o t é o período. Então, na verdade, isso é ômega. Então, nós podemos dizer que V é igual a 2πf. F é 1 sobre t. Lembra que F é igual a 1 sobre t, né? Então, essa aqui é a velocidade angular, utilizando o período ou utilizando a frequência. Quando utilizar o período, você divide. E quando utilizar a frequência, que é o inverso do período, você multiplica. Se a divisão, o inverso da divisão é a multiplicação, tá? Concluímos, então, que V é igual a ômega vezes R, ó. Olha bem aqui, ó. Isso aqui não é ômega? Posso colocar aqui, ó, ômega. Pronto, né? V é igual a ômega R. Ou ômega é igual a V sobre R, né? V é velocidade linear, ômega é velocidade angular e R é o raio. A relação é o raio, tá? Ômega também pode ser V sobre R, porque o R está multiplicando, passa para aqui dividindo.
Tanto faz, você pode utilizar essa regra do jeito que você quiser. Então, o raio aqui vai, na verdade, te dar essa relação entre a velocidade angular. Lembre-se que a velocidade angular não depende do raio, né? Ela dá uma volta lá, o ângulo vai abrindo. Mas a velocidade linear, sim, quanto mais longe, muda. Né? Maior o raio, maior a velocidade, para dar a volta no mesmo tempo, tá? O corpo em movimento circular uniforme efetua 480 voltas, está falando de frequência praticamente aí, numa circunferência de raio 0,5 metro, em 2 minutos. Olha bem, minuto, volta. Então, vou determinar a frequência. Olha aí, a frequência é quantas voltas, completa, quantas voltas, pelo tempo. Lembrando que a gente gosta de transformar em hertz, poderia ser 480 dividido por 2, tá? Não teria problema nenhum, seria 240, né, no caso, por minuto, voltas por minuto. Mas não poderia escrever hertz, tá bom? Essa que é a diferença. Poderia dar essa resposta. 240 voltas por minuto. Essa é a frequência. Mas, se nós quisermos escrever em hertz, você transforma. Aqui corta, né, o zero, né? E aí, 4 hertz, porque aí é por segundo. Se ela dá 480 voltas em 2 minutos, ela faz 4 voltas por segundo. 4 hertz quer dizer 4 voltas por segundo. É isso que está escrevendo aí, tá? O período é o inverso da frequência. Uma frequência era 4, 1 dividido por 4, 0,25 segundos, é o tempo de uma volta, né? E a velocidade escalar do corpo? 2πr sobre t. 2, utilizando o π como 3, né? Não preocupe que no Enem vem o valor, tá? Se é 3, 3,14, 3,1, não importa. Dividido pelo período, que é 0,25. Então, tem uma velocidade de 12 metros por segundo. Dá uma olhadinha aí. Muito bem. Então, pessoal, olha bem. Nós falamos sobre a questão do período e frequência, que é o movimento circular uniforme, a quantidade de voltas que se dá e o tempo que se leva para dar uma volta, tá? Uma volta, o tempo, se ele for sempre repetido, né? O tempo é período. Se for repetido, esse tempo continua repetido, nós temos um movimento circular uniforme, tá? Então, essa é a questão que nós temos da relação. Você pode relacionar a velocidade linear, que está nos extremos, justamente no corpo que está fazendo o movimento, que é na trajetória, que ela é circular, com a velocidade angular, que é a abertura do ângulo, né? Conforme você vai movimentando, você vai abrindo o ângulo, até que você completa uma volta, começa a abrir de novo, completa a volta de novo e assim por diante, certo? Então, essa é a questão. Tem como fazer a relação. V igual a ômega vezes R. Depende de quê? Depende do tamanho do raio. A volta bem pertinho ou lá longe. A velocidade precisa... Se você tiver a mesma frequência, o mesmo período, quanto maior a distância, aí nós temos aí o R, né, que é diretamente proporcional ao raio. Se você tiver uma velocidade angular igual, quanto maior a distância do centro, maior a velocidade para completar a mesma volta no mesmo tempo. Passar bem devagarinho, que é pertinho, o outro longe. É igual você pegar uma pessoa para correr, bem pertinho em volta de um ponto e você bem longe, tem que correr mais rápido, que a pessoa que senão ele chega primeiro, que ele vai percorrer uma circunferência menor, certo? Então é o seguinte, essa é a relação que nós temos no movimento circular uniforme, não esqueçam, tá? Um giro completo, uma volta completa, 2πr. Não confundir radiano com ângulo, graus. O radiano é um ângulo em π e o outro em graus, que é 20 graus, 30, 40, 50. Lembrando que a nossa aula continua.